Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago, sou professor de matemática, atualmente sou coordenador da Mário Fernandes Pinheiro, escola lá de Senador Camará. Então, a gente vai dar continuidade aqui à série de vídeos para apoiar os alunos que estão fazendo esse material complementar, que está vindo pela prefeitura. E nessa semana a gente vai continuar o assunto que foi abordado na semana passada, que é sobre sequências numéricas, um assunto muito importante que vai servir de base aí para a construção de equações mais na frente. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aí já é um exemplo bem prático sobre que aborda uma receita de cuscuz de milho. São 4 ingredientes: farinha de milho, sal, água e manteiga. Essa receita aí, como diz no exemplo, ela é para uma pessoa só. Se você fizer essa receita com esses ingredientes, a porção é de uma pessoa. E na tabela abaixo pede para você completar com a quantidade de ingredientes que a gente precisa usar se for fazer a receita para mais pessoas, né? 2, 4, 6 ou 8 pessoas. Primeiro para 2 pessoas. Se a gente for fazer essa receita para 2 pessoas, tudo tem que ser em dobro. Toda a quantidade de ingredientes tem que ser multiplicado por 2, né? Então, farinha vai ser por 2, sal vai ser por 2, tudo multiplicado por 2, que serão 2 receitas, uma para cada pessoa. E para 4 pessoas é o mesmo raciocínio, vai ter que ser uma receita para cada pessoa. Então, cada ingrediente vai ter que ser multiplicado por 4 e por aí vai, por 6, por 8, pela quantidade de pessoas. Cada ingrediente vai ter que ser multiplicado pela quantidade de pessoas, ok? Na página seguinte, ele tira uma sequência que vai sair de quando você completar aquela tabela toda, que é 4, 8, 12, 16. Essa sequência, como a gente falou no último vídeo, como toda sequência, ela tem um padrão, ela tem uma regrinha. E essa regrinha qual é? Se você observar, ela pula de 4 em 4 unidades, ok? De 4 para 8, 4 unidades, ou seja, 8 é o termo anterior mais 4. 12 é o termo anterior, que é o 8 mais 4. Ou seja, para você achar o valor da frente, é só pegar o de trás e somar 4 unidades. Isso vale para toda a sequência, tá bom? Independente do valor dessa regrinha. Aqui, a diferença dela é 4. Pula de 4 em 4. Se for de 3 em 3, é a mesma coisa. Para você achar o da frente, você olha para o de trás e soma aquela regrinha. Nesse caso aqui vai somar 4 unidades. Se a regrinha for 3, se a sequência pular de 3 em 3, o anterior mais 3 e por aí vai. Isso vai ser para toda equação, toda sequência, ok? Pensando em equação, que já é um conteúdo lá na frente. Na tabela embaixo ele já mostra o que a gente acabou de falar, que cada termo da sequência é o anterior mais essa diferença, essa regrinha, que nesse caso é 4. O 8 é o 4, que é o termo anterior, mais 4. 12 é o termo anterior, que é o 8 mais 4 e por aí vai. Assim você consegue construir essa sequência, esticar essa sequência o máximo que você puder, ok? E no exemplo dessa página aí, na A, B, C e D, são 4 sequências que elas estão incompletas, você precisa completar. Como que você vai fazer isso? Primeira coisa, ver qual é o segredo dessa sequência, ver qual é o padrão, ver qual é a regra dessa sequência. Nessa primeira sequência aí começa com 6, 12 em branco, 30 em branco. Pega 2 números de sequência e vê a diferença entre eles. Essa regrinha ela vai servir para toda essa sequência da letra A. De 6 para 12 vai pular 6 unidades. 12 é 6 mais 6. Então, essa regra, que é o 6, o padrão de sequência pula de 6 em 6, aumenta de 6 em 6 unidades. Vai servir para toda essa sequência. Então, para você descobrir o termo depois de 12, você pegar o 12 e somar 6, vai achar o próximo termo. E por aí vai até você completar a sequência. Na B, na C e na D é o mesmo raciocínio e provavelmente o segredo, a regrinha de cada sequência vai ser diferente, né? Então, só você descobrir qual é o segredo dessa sequência e completar. Como que você descobre? Pega 2 elementos em sequência. A diferença entre eles, o quanto que pula de um para o outro, vai ser a regrinha dessa sequência. Ok? E lá na próxima página, ele continua com aquela sequência original 4, 8, 12, 16, só que agora ele faz uma outra abordagem. Uma pergunta. Até agora, a gente está
construindo essa sequência com base no anterior. Mas se a gente quiser saber o 20º termo dessa sequência, o 30º termo dessa sequência, a gente tem que escrever todos os elementos antes para saber? Não, é o que a gente está vendo aí. Nesse quadro ele explica que há uma relação entre a posição e o valor que esse número ocupa, ok? Qual é a relação que acontece? Ele fala que a posição, olha o primeiro número aí, o primeiro número é 4. Para a gente descobrir, como que a gente faz para descobrir isso? Posição multiplicado por essa regrinha, e essa regrinha agora ele chama de razão. Essa regrinha se chama razão, ou seja, o quanto que essa sequência evolui, quanto que ela pula, se ela pula de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, esse númerozinho que faz a sequência crescer, que faz ela saltar, chama-se razão. E para a gente descobrir qualquer elemento dessa sequência, basta que eu pegue a razão e multiplique pela posição onde ele se ocupa, dentro dessa sequência aí. 4, 8, 12, 16, posição multiplicado pela razão. Nesse caso aí, a razão é 4. Isso vai valer para quase todas as sequências. Algumas a gente vai precisar fazer um ajuste que vai depender do primeiro elemento, mas isso aí é um assunto mais para frente. Se acontecer de o primeiro elemento for igual à razão, no caso do 4, a razão é 4, então é o mesmo valor, é só você pegar a posição e multiplicar pela razão. Se eu quiser achar o termo de número 30 dessa sequência, eu não vou precisar escrever todos os 29, é só pegar 30 vezes a razão, que é 4, ok? Eu vou achar 30 vezes 4, 120. Nos exemplos aí, nos exercícios que ele manda fazer, ele pede o 7º, o 12º, o 20º, o 31º, o 52º e o 100º, sempre usando essa regra. Posição multiplicado pela razão. Como é a mesma sequência que a gente está trabalhando desde o começo, então a razão vai ser 4, que é a diferença, que é a regrinha dessa sequência. Como ela cresce? Ela cresce pulando de 4 em 4. Esse 4 que faz com que essa sequência cresça é chamado de razão. Ok? Recapitulando, toda sequência ela tem uma regrinha, ela tem um padrão que faz com que ela cresça. Essa regrinha se chama razão. Se a sequência pula de 3 em 3, a razão é 3. Se a sequência pula de 5 em 5, a razão é 5. Se a sequência pula de 2 em 2, a razão é 2. E por que é importante essa razão? Porque com ela a gente consegue descobrir qualquer elemento independente da posição. Qual é a relação que existe entre a posição e a razão? O valor que ela ocupa vai ser a posição vezes a razão. No caso da sequência que a gente está trabalhando desde o começo, que é 4, 8, 12, 16, a razão é 4. Se eu quiser achar o termo de número 50, eu não preciso escrever todos os números antes. Só eu pegar a posição, que nesse caso que eu estou pedindo é 50, vezes a razão, que é 4. Multiplica 50 vezes 4, você vai achar o número que vai aparecer ali naquela posição exatamente. Ok? Então, essa semana o conteúdo é de sequências. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana ou na próxima vez que vir o conteúdo de matemática, a gente vai estar aqui de novo, orientando vocês, tentando ajudar nesse momento difícil, que vocês continuem seguindo as orientações, fiquem em casa, evitem aglomerações, lavem as mãos, porque quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente conseguir ficar em casa, quanto mais a gente seguir essas regras, a gente vai se livrar mais facilmente disso, vai se livrar mais rapidamente, todo mundo daqui a pouco vai poder voltar, todo mundo vai estar na escola, feliz, juntinho, fazendo aglomeração como a gente gosta, tá bom? Beijo e até a próxima.